Por que eu preciso lutar, buscar tanto pelas coisas que eu tenho como objetivo, se eu confio em Deus e Ele é tão poderoso para fazer tudo isso sozinho, sem precisar da minha ajuda? Você já se perguntou isso? Então hoje eu tenho a resposta que Deus me trouxe aqui nesse vídeo, para você também. Olá, para você que não me conhece, eu me chamo Amanda Raposo e hoje eu vou te falar a respeito de uma palavra que Deus trouxe ao meu coração para poder compartilhar com você sobre por que a gente tem que ficar lutando tanto, buscando tanto sobre alguma coisa, sobre um sonho, um objetivo. Se eu confio em Deus, eu entrego a Ele, Ele é tão poderoso para fazer, por que eu preciso ficar nessa luta constante? Parece que não tem fim aí para conseguir alcançar os meus objetivos. Esse aqui é o nosso canal onde a gente compartilha sobre empreendedorismo, mente e fé. E hoje nós vamos trazer essa palavra de fé, para poder fortalecer a sua fé aí na sua caminhada. Eu vou trazer uma história para vocês, para que vocês consigam associar isso e ficar de uma maneira mais dinâmica para entender esse contexto. Pensa agora numa criança. Uma criança que você ame muito e que de repente essa criança tenha até 5 anos de idade, pelo menos. E aí você chama essa criança, se for uma menina, que geralmente, né, gente, é o de costume, se for uma menina, de repente você chama ela para fazer um bolo com você, e se for um menino, trocar ali um pneu do carro, enfim. Você chama essa criança para fazer isso com você. E agora eu te pergunto, essa criança ela vai mais te ajudar ou ela vai mais te atrapalhar a fazer aquela função? Provavelmente essa criança vai te atrapalhar mais do que te ajudar. Você conseguiria executar essa função facilmente sozinho. Provavelmente ela vai sujar toda a sua cozinha ou ela vai se sujar toda de graxa, mas ainda assim você quer essa criança ali perto de você. Tá, mas por quê? 2 motivos. Primeiro motivo, você tem prazer de estar perto dessa criança. Você tem prazer em compartilhar momentos como esse junto com essa criança. E segunda coisa, você sabe que essa criança precisa desenvolver habilidades que ela ainda não tem. Ela precisa aprender e que potencialmente, futuramente, essas habilidades que você está ali hoje ensinando para ela, vai ser muito útil para a vida dela. Deus age exatamente assim com a gente. Deus sabe que a gente, pertinho dele, a gente vai conseguir desenvolver habilidades que a gente não tem. A gente vai conseguir aprender coisas que sozinha a gente não aprenderia. A gente vai conseguir adquirir sabedoria. Oh, como é importante ter sabedoria. Ele entende que junto dele, ele vai conseguir ensinar muita coisa para você. Então, não é que Deus precise da gente. Ele sabe o quanto que nós precisamos da presença dele dentro da nossa casa, da nossa rotina, dos nossos negócios. E ele tem prazer em estar com a gente. Ele quer ter essa intimidade, esse momento junto com a gente. Existe uma passagem na Bíblia que fala sobre Moisés, quando Moisés está na frente do Mar Vermelho e atrás de Moisés tem um exército. E Moisés clama ao Senhor por ajuda e o Senhor fala com Moisés: Moisés, o que tanto clamas a mim? Peça que o povo marche. Por que eu estou trazendo essa passagem da Bíblia para você? O que falta muitas vezes na gente para que a gente comece a ver as coisas acontecendo não é o poder de Deus sobre a nossa vida, porque que ele é poderoso, a gente sabe que ele é. Quem acredita que existe esse Deus poderoso, acredita o quanto que ele é poderoso. Mas o que às vezes falta na gente é que a gente marche, é que a gente comece a marchar, é que a gente dê os primeiros passos. E Deus vai abrir os caminhos que for necessário. Porque a gente clama, clama e clamar, a gente sabe. Mas às vezes o que está faltando na gente é marchar. É se posicionar, é se movimentar. Porque Deus, ele quer e tem essa satisfação em fazer as coisas como a gente, porque ele sabe que quando a gente se movimenta, o quanto nós vamos aprender, o quanto nós vamos desenvolver coisas que ele quer que a gente desenvolva. Mas eu sei que você pode estar olhando para esse cenário e falar, você deve ter sua vida muito estável, muito boa, para você estar hoje aqui gravando esse vídeo para mim, mas você não sabe exatamente o que eu passo, realmente eu não sei. Só Deus sabe a necessidade de cada um. Apesar de eu encarar a minha vida como uma vida feliz, uma vida boa, se o seu parâmetro de felicidade ou de vida boa estiver em bens materiais, poder, uma situação financeira muito maravilhosa, eu ainda não faço parte desse grupo.
mesmo assim, eu continuo acreditando que esse Deus quer caminhar juntinho ali comigo. E eu quero caminhar juntinho desse Deus. Eu quero ter esse momento de intimidade, eu quero ter esse momento com Ele, porque eu já percebi o quanto, primeiro, eu preciso, o quanto eu aprendo, quantas coisas Ele já fez. Por quê? Moisés tinha uma intimidade com o Senhor que ninguém ali tinha. Ou seja, Moisés já tinha experimentado de várias experiências com Deus, e ainda assim, quando ele se viu numa situação difícil, ele clamou ao Senhor. Nós fazemos isso, mas o Senhor lembra pra gente que tanto clamas a mim, marche, peça que o povo marche. Às vezes Deus precisa nos trazer uma palavra assim, para que a gente lembre que Ele é Deus na nossa vida, que a gente desenvolva a nossa fé, e que a gente marche, que a gente continue caminhando, e que o que precisar ser aberto, o que precisar ser resolvido, Ele vai fazer. O que eu aprendo com isso é que Deus, Ele entrega muito mais do que bens materiais. Essa comunhão e intimidade com Deus entrega muito mais do que qualquer dinheiro pode entregar pra gente. Ela entrega você estar em paz, estável, em situações que várias pessoas estariam em desespero. É você olhar para frente, não ver uma solução, é você olhar para trás, também não ver uma solução para aquilo, e ainda assim você se mantém calmo, você se mantém em paz, você clama, mas você consegue continuar marchando, porque você tem a certeza de que o caminho ali vai ser aberto para você. E é aonde eu quero chegar agora. Esse grupo de pessoas que mesmo nessas situações difíceis, de desespero, se mantém bem, tranquilas, calmas. Essas pessoas são tiradas como loucas. Olha o que essa menina está fazendo, nada a ver. Olha onde ela está se envolvendo. Olha ali, ela vive falando de Deus, mesmo passando naquela situação. Deus já nos avisou que nós seríamos chamados de loucos. Mas deixa eu te falar uma coisa para esse início de semana agora. Quando você for chamado de louco, mas agradeça assim no nível muito alto, maior que você puder agradecer. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e os que não são para confundir os que são. Então, sempre que você for chamado de louco, mas você tiver certeza que Deus está contigo ali na caminhada, que Ele está te direcionando, e ainda que você não saiba exatamente como as coisas vão acontecer, mas você tenha certeza que Deus está direcionando, agradeça. Seja chamada de louco. Porque a melhor coisa que tem é saber que nós estamos sendo direcionados por Deus. Não importa o que o mundo está falando. Não importa o que o mundo está falando ao seu respeito. Se importe com o que Deus está pensando de você. E o caminho que precisar ser aberto. Quando você olhar para frente e não ver solução. Olhar para trás também, não encontrar solução. Mas você sabe que você tem um Deus ali dentro da sua vida te conduzindo. O caminho que precisar ser aberto para você vai ser aberto. Você vai passar por ele e as suas sandálias chegarão do outro lado secas. Porque ainda que o mar seja bem grande, Deus tiver que abrir, Ele vai abrir. E você vai passar por ele, e do outro lado você vai chegar e as suas sandálias estarão secas. Então, gente, essa é a palavra de hoje. Segura firme essa palavra. Não se importe com o que as pessoas estão falando, e sim com o que Deus pensa sobre você. E lembre-se, Deus pode fazer qualquer coisa, porque Ele é poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas. Mas Ele quer que nós façamos essas coisas com Ele, porque na realidade nós precisamos dele na nossa vida, dentro dos nossos negócios, na nossa casa. Nós precisamos desenvolver habilidades que Ele vai nos ensinar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Fica com essa palavra, não se importa com o que as pessoas estão falando, e sim com o que Deus está pensando ao teu respeito. Aqui a gente fala sobre empreender, mas não empreender de qualquer jeito. Empreender com fé, também usando a nossa mente para poder contribuir aí na nossa jornada, na nossa caminhada. Então, se você gosta desses assuntos, eu te convido a me seguir, curtir esse vídeo, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.